Boa noite, eu sou a Maria Schneider e o artigo escolhido foi 304, caput do Código Penal. Bom, a apelação criminal que eu escolhi foi a realizada pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra o réu com a denúncia do crime previsto no artigo 304 caput, combinado com o artigo 297 do Código Penal. O que aconteceu foi o seguinte: em dezembro de 2019, no período noturno, o denunciado fez uso de documento público adulterado, quando foi abordado por policiais militares. Ou seja, o réu, em manifesta ofensa à fé pública e porque era foragido do sistema prisional de Mato Grosso do Sul, apresentou-se com o nome de outra pessoa por meio de uma carteira de identidade adulterada, com a foto do mesmo, só que com os nomes de uma terceira pessoa. O artigo 304 caput, ele prevê que fazer o uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se referem os artigos 297 a 302 tem pena acominada à falsificação ou alteração. E falando um pouco sobre o artigo, ele tem como bem jurídico a fé pública e ele é um crime comum, porque o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa e o sujeito passivo vai ser, em primeiro lugar, o Estado, porque protela a fé pública, e em segundo lugar, qualquer pessoa eventualmente lesada pela causa. O objeto de conduta do crime vai ser ou documento particular ou documento público que tenha sido material ou ideologicamente falsificado, como na apelação seria o público, porque é uma carteira de identidade. No artigo não tem pena específica, tanto que é acominada falsificação ou alteração, ou seja, vai se analisar caso por caso e aplica-se a correspondente ao artigo anterior, que esteja entre o 297 a 302 do Código Penal. Bom, primeiramente, antes da apelação, recebida a denúncia e encerrado o processo, sobreveio a sentença, que foi condenar o réu a pena de 2 anos e 4 meses de reclusão em regime aberto e 11 dias multa pela prática do crime previsto no artigo 304, combinado com o artigo 297 do Código Penal. De acordo com o relatório, o Ministério Público interpôs o recurso de apelação, no qual pleiteou o aumento de pena base com fundamento nas circunstâncias do crime, porquanto o réu apresentou documento falso às policiais militares, visando evitar o cumprimento de mandado de prisão que havia contra ele. Postulou ainda o afastamento da compensação de agravante de reincidência com atenuante da confissão espontânea, ao argumento de que aquela deve preponderar em relação a esta. Após todo o voto da apelação criminal, a ementa diz: dosimetria da pena, primeira fase. Pleiteada a valoração negativa das circunstâncias do crime, artigo 59 do Código Penal, acolhimento. Acusado que estava foragido à época dos fatos apresentou documento de identidade falso, quando abordado pela polícia, a fim de evitar o cumprimento de mandado de prisão contra si, conduta que revela maior reprovabilidade, precedentes do STJ e desta Câmara, pena base exasperada. Segunda fase, requerido o afastamento da compensação integral entre a agravante de reincidência, artigo 61, inciso 1 do Código Penal, e a atenuante da confissão espontânea, artigo 65, inciso 3º, a linha D do Código Penal. Descabimento. Entendimento desta Câmara de que as mencionadas circunstâncias legais são igualmente preponderantes. Posicionamento alinhado à jurisprudência pacífica do STJ sobre o tema. Existência de apenas uma condenação caracterizadora de reincidência. Compensação integral entre as circunstâncias legais que é de rigor. Sentença inalterada no ponto. Fixados honorários recursais ao defensor dativo nomeado. Recurso conhecido e parcialmente provido. Ou seja, o acórdão apresenta que a 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina decidiu conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento para elevar a pena base em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime, readequada à reprimenda
total imposta para 2 anos e 8 meses de reclusão e 12 dias multa, mantidas as demais determinações estabelecidas na sentença, e fixar em R$ 369,24 os honorários do defensor dativo do caso. Dado isso, o recurso foi atendido e o réu foi condenado a 2 anos e 8 meses de reclusão com 12 dias multa pelo artigo 304, combinado com o artigo 297 do Código Penal, que é referente à falsificação de documentos públicos.